desculpe, entrei. Imagina. Se todo problema fosse esse, estava ótimo, não é verdade? Obrigada, desculpa, viu? Imagina, sua linda. Eu já quero começar te agradecendo muito, muito, muito. Do fundo do meu coração. Você sabe a admiração enorme que eu tenho por você. Sempre tenho a oportunidade de externar mesmo isso e dizer isso para você. Te admiro como pessoa física e como pessoa jurídica muito, Tcheco. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu também. É tão bom estar com você. Outro dia, quando eu estive lá no seu espaço, lá no, né, No coworking. Nossa, super bacana, tão lindo, viu? Tão feminina, tão competente e tão bonita, viu? Nossa, você juntou todas as qualidades. Você dividiu um pouco. Vindo de você, elas só dobram, as qualidades dobram e eu fico com mais responsabilidade ainda para fazer tudo que eu faço depois dessas suas palavras. Mas, Tcheco, deixa eu te perguntar assim, como é que você está passando essa quarentena? Porque você já passou por várias fases na sua vida, né? Enfim, a gente vai contar um pouco aqui da sua biografia, de tudo. Mas eu queria perguntar assim, se você se lembra de ter passado por algo parecido com isso que mexeu com tudo ao mesmo tempo, Não. Com a saúde, com a economia, com a educação, que mexeu em tudo. Você se lembra disso? Não? Olha, eu tive problema com saúde e economia quando meu marido ficou doente, né? Mas não era nessa extensão, porque sempre tem uma porta de saída. Agora tá difícil a gente encontrar a porta de saída, né? E aí você estava falando, né? Você estava falando, vamos falar sobre resiliência. Você sabe quem eu pensei sobre resiliência? É o vírus Covid-19. É o mais resiliente, porque todos os cientistas estão procurando, né? A forma de combater o vírus, a vacina, e não tem ele. Você sabia que hoje eu estava vendo um documentário sobre o Covid? Ele tem características diferentes nos diferentes continentes. Da Ásia, de um jeito, na América, nas Américas é diferente, na Europa. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma mistura, tem um pedaço, acho que Los Angeles, que é tem um pouco das características do vírus da Europa. Olha só, ele até se ajustou. Então, tem vários, os genomas, né, tem várias coisas diferentes. E eles estavam mostrando, né? Inclusive, tem teoria que fala que veio da China, que eles criaram, né? Você falou, não é nada de ser tão perfeito, é tão bem feito, que não pode ser o ser humano que criou isso aqui. Então, eles estavam contando que, inclusive, deve ter saído de um morcego, que o morcego contaminou algum animal, e do animal deve ter passado para as pessoas. E é tão resiliente que, olha, está difícil, porque agora estão vendo que o vírus afeta também alguns órgãos que a pessoa já está meio fragilizada. Então, quem tem imunidade baixa, né? Quem está em situação de, enfim, que tem imunidade mais baixa, né? Que passa de 70 anos, 80 anos, tem que ficar mais realmente recluso, né? Não adianta, tem que se preservar nesse momento, né? Porque senão... Deixa eu apresentar direito a Tcheco. Gente, olha só. Ela é formada em Direito pela Universidade de São Paulo, com curso de Administração na Universidade de Sofia, em Tóquio, e de Administração Hoteleira na Cornell University, nos Estados Unidos. Trabalhou em diversos lugares do mundo, como Estados Unidos, Ásia, Europa, como presidente da rede Cesar Park e como vice-chairman da Westin, é assim que fala, Tcheco? Westin, a mais antiga rede de hotelaria dos Estados Unidos. Ela já foi nomeada pela Forbes americana como a segunda mulher de negócios mais poderosa do Brasil. Não, fala sério, né? Falar sério, é uma das executivas mais importantes que a gente tem aqui. Então, o currículo dela é pequeno, né, gente? É pequeno, é pouca experiência que essa mulher tem. Por isso que eu gosto tanto da Tcheco. Tcheco, por você ter uma cultura japonesa, você nasceu no Japão, você veio para o Brasil com 6, 7 anos de idade, muito pequena, mas você nasceu lá. Você sabe tudo, hein? Você sabe tudo. Sei tudo. Sei até que você gosta de karaokê. Mas eu vou
cá muito criança, mas a sua família é uma família oriental, né? Uma família japonesa Sim, e tal. sim. Você acha que nesses momentos de dificuldade, né? Que a gente tem que superar coisas, tem que ser mais resiliente, a gente precisa se voltar para dentro, para o interior. Você acha que os orientais, e aí eu pergunto de você, né? Você tem um pouco mais de facilidade em não entrar em pânico, em não se desesperar e achar que não tem uma luz no fim do túnel? Você acha que os orientais têm realmente essa vantagem pela cultura? Eu acho que sim, porque no caso dos japoneses, né, que eu conheço mais, É. a gente desde criança como é exigido, não é nem treinado, é exigido. Por exemplo, criança japonesa não chora em público, criança, bebê, assim, né? Mesmo pequenininho. Uhum. Porque os pais educam para que não chore em público, porque incomoda os outros. E eles falam assim: você aguenta, aguente a não pedir, aguente a não chorar. Né? Quando tem criança que começa a pedir as coisas na loja e faz escândalo, Sei, então, sei. falar, aguente, que não é sua hora de comprar. Então, a palavra aguentar uma situação difícil, de você tolerar algumas coisas, é ensinada desde criança mesmo. E tanto que é uma Aham. coisa interessante que nas escolas japonesas, as crianças é que limpam as escolas, né? Não tem Ah, é? servente. As crianças é que limpam. E tem turno, né? Tem quem limpa a mesa, tem turno de quem distribui a comida, quem limpa o chão, enfim. Por quê? Eles limpam inclusive o banheiro, porque ninguém gosta, né, de limpar banheiro, mas é para É. você aprender a fazer coisas difíceis na vida, né? Aham. Porque por em casa talvez os pais não peçam para eles fazerem. E mesmo que os pais pedem, que a mãe pede, eles pega, resmunga, pode ser. Mas na Com escola não certeza. tem nada disso, porque esse é o turno. Esse é o turno de fazer a limpeza e todo mundo faz, mas é turno de se é limpar a mesa, limpar o banheiro e tal. Então, existe, é treinada. E outra coisa que eu soube, que nas escolas japonesas se esforçam muito com relação a esportes. Toda criança tem que praticar lutas marciais ou algum esporte, porque é uma forma de treinar a sua resiliência. Porque Aham. a resiliência é uma luta primeiro contigo mesmo, de você saber superar seus próprios limites, suas dificuldades, sua tristeza. Né? Então, as pessoas são treinadas desde pequena a saber o que é, que existe dificuldades na vida e que você tem que superar. E isso de várias Aham. formas. Né? Então, esporte, eu acho que é um exemplo muito interessante. Eu vou só pedir licença aqui. Gente, eu vou tirar os comentários só para sair do rosto da Tieco, tá? E mais para frente eu volto com as perguntas de vocês aqui para Tieco, tá? Então eu vou tirar os comentários um pouquinho só para não ficar realmente no rosto da Tieco enquanto a gente conversa. Tá. Isso que você estava falando, super importante, né, Tieco? Porque a pessoa já cresce, né? Já, quando adulta, não é? Se tem que fazer aquilo, não se assusta com aquilo, não acha um absurdo. Aquilo já faz parte da vida dela, né? Porque resiliência É, está ligada a alguma coisa que você que não quer, né? Uma coisa que você quer repelir, que é uma dificuldade, alguma coisa. Então, mas se é, você está acostumada, de alguma forma, a superar essas dificuldades, né? Você vai até se acostumando, né? não, e vai criando, como eu falo, vai criando casca, né? A gente vai criando casca na vida, né? E aí a gente vai. Bom, hoje Tieco é CEO e fundadora, né, da cadeia de hotéis, da rede de hotéis Blue Tree, que, aliás, tá tudo fechado, Tieco, nesse momento? Só 3 estão abertos. Só Tá, 3. tá. Mas estão E com aí ocupação você. muito baixa. O quê? Estão com ocupação muito baixa, né? Os 3 que estão abertos. E você, como é que foi sua reação? Como é que foi essa história quando você ouviu falar lá no primeiro dia que disseram tem que fechar tudo, tem que ficar de quarentena, tem que. Você Ah, se lembra de qual foi sua reação? O que você fez? Qual foi sua não, primeira mas a gente já atitude naquele acompanhava, momento? não, mas já era esperado, né? É, Já esperava. Por quê? Tá balançando um pouquinho, acho que é por causa da minha mão. tá balançando, É, desculpa. imagina.
eu já vinha acompanhando desde quando saiu De lá. a China. E a Aham. gente vinha acompanhando. E nós temos uma gestão de crise muito forte para todas as coisas, gestão de crise. E aí nós vimos que era importante a gente se preparar porque a coisa ia pegar, porque a gente foi um dos últimos, não fomos os primeiros. Então, É quem chega, verdade. os primeiros são mais difíceis. Então, a gente teve tempo de ver o que estava acontecendo, como é que faria tudo. E foi assim que a gente se preparou. Então, na hora de fechar, a gente já sabia. Tá. Quando já tinha feito todo a gestão da saúde, como é que a gente ia fazer todas as proteções. Inclusive, eu já tenho contado que nós preparamos os nossos protocolos usando manuais muito rapidamente e nós Ah, disponibilizamos na nossa rede da Blue Tree para que todo mundo pudesse, todos os hotéis pudessem utilizar. que Então, legal. eu acho que é. Então, eu não fiquei assustada, eu fiquei preocupada, né, de quanto tempo isso iria durar, isso sim, Aham. porque em todos os países foi demorado, tinha o período né, de acompanhamento, da maturação, e depois começar a recaída. E no Brasil, com quantidade de pessoas que tem, quantidade de pessoas com poucas condições de manter-se em casa, de ficar em isolamento, eu já sabia que a situação ia ficar muito complicada. Então, essa É. era a preocupação, mas não fiquei alarmada, porque alarmada a gente fica no primeiro momento, quando soube de um vírus desse, meu É. Deus, e logo achei que ia descobrir uma vacina, mas está demorando para chegar. E até É, e ter uma vacina. demora, né? E demora também, até porque depois tem que testar em animais, que acho que tem algumas já sendo testadas, e depois tem que testar em ser humano para depois ser aprovada, né? Então a vacina não é uma coisa tão rápida, né? É, como a não, gente e a questão é como ficou o vírus mundial, uma questão muito grande é a fabricação e a distribuição. É um imagina. dos pontos críticos. É, porque todo mundo vai querer, né? A hora que sair, todos os países vão querer isso, né? E essa quantidade também. E tem tanta coisa para ser discutida aí em termos dessa vacina. Bom, você teve um momento, falando em resiliência, voltando um pouquinho, aquele momento que você falou, né? Você trabalhava no Caesar Park com o seu marido, de repente, seu marido estava tudo indo super bem, estava tudo tranquilo, mar calmo, né? De repente, seu marido fica doente, e aí você se vê. Vocês venderam, né? Os Sim, hotéis porque isso aconteceu justamente quando o Japão já tinha entrado como é que eu posso em dizer, recessão. Em recessão, né? pior crise da economia japonesa, que já dura 20 anos. Aham. Então, foi um período muito difícil, a gente teve que vender, né? Então, foi uma coisa assim, uma atrás da outra, e coisa que. Mas eu fiquei muito feliz de ter vendido os hotéis Cesar Park, porque nós vendemos muito bem. Então, quando Aham. nessas horas, a cabeça fica muito fria, né? Qual é o objetivo? Eu acho que quando a gente está numa crise, num problema, a gente não pode perder de vista o objetivo do que você faz. E sempre ter uma meta, ter foco, meta, porque a cabeça da gente pode dispersar. E na crise, pior coisa é você perder a cabeça. Você tem que estar com a cabeça no lugar, tem que ter frieza mesmo. Sei. Aham. Então, isso, assim, para mim foi. Até porque também em momentos de crise, e agora falando em negócios especificamente, aparecem algumas boas oportunidades para negócios, né, Tico? A gente está agora nessa crise, né? Nós estamos vendo algumas coisas bem interessantes, mas Mas eu. naquela, voltando lá, né? Voltando naquela época sua, por exemplo, porque ali que você deu uma virada e depois Porque aí que eu você. decidi, ali que eu decidi, porque eu tinha que cuidar do meu marido vendeu os hotéis, e eu tinha uma equipe muito boa, e a equipe me incentivou, vamos fazer, né? Então, foi aí que eu criei a Blue Tree.
E o que você tinha na cabeça quando você criou, assim? O que você queria? Qual era o Assim, seu mas eu tinha uma objetivo? meta, mas eu tinha uma clareza do porquê, porque eu não ia fazer porque todo mundo pediu também, não é bem assim, né? Porque eu via que o Brasil, aliás, eu primeiro tinha viajado pelo mundo todo, tinha conhecido todos os tipos de hotéis, 3, 4, 5 estrelas, a Oeste tinha vários tipos de hotéis, então eu tinha um conhecimento muito grande, como é a hotelaria americana, europeia, do Brasil. Eu falei, nossa, no Brasil a gente pode ter uma hotelaria que não seja 5, mas 4, 4,5, mas com serviço de 5. E eu tinha certeza Com disso. serviço de 5 estrelas. Aham. Tem, mais barato. E aí eu sabia que era preciso isso, porque para mim hotelaria é hospitalidade. E a gente estava saindo um pouco disso, né, da hospitalidade no mundo inteiro. É só na Ásia que a Ásia sempre focou em hospitalidade. E a Europa também tem muita qualidade em atendimento. Mas a hotelaria americana, né, de processo e procedimento, que também é excelente, estava Uhum. dominando. E eu falei, no Brasil, acho que cabe uma hotelaria dessa forma. E foi aí que eu resolvi fazer a Blue Tree com esse conceito. E também com o conceito de criar uma hotelaria brasileira, porque a gente tem hotelaria americana, tem um estilo, europeu tem um estilo, asiático tem outro, japonês tem até um nome que chama Motenashi, que é hospitalidade japonesa. E aqui a gente precisava. Eu falei, nossa, por que que a gente não tem? Vamos fazer. E foi aí que eu falei, não, vamos criar. E levou tempo da gente, porque a gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo. E eu estou divulgando que o brasileiro tem a hospitalidade com calor humano, que é o único, que você Aham. vai em qualquer lugar, os melhores hotéis dos Estados Unidos, né? São poucos os hotéis que têm verdadeiro calor humano como que o brasileiro. Eu digo É que o verdade. brasileiro, né, tem esse. Olha, eu vou te contar um exemplo, que a gente aqui tem mais muitas mulheres, vou contar um exemplo, na época do Cisa Ah, Park, eram poucas mulheres executivas, tinha como hóspede uma vice-presidente de um banco americano, muito famosa, muito boa, e ela era a nossa hóspede, ela não tinha assim coragem, né, de descer muito para o bar, para o restaurante, porque era coisa rara e os homens ficavam olhando, ela se sentia constrangida. Foi aí que eu tá. criei o papel de guest relations, não tinha no Brasil, no mundo inteiro. E eu criei o papel, falei, vocês vão estar como guest relations, vocês vão estar com as mulheres para jantar no restaurante, faz companhia no bar, se elas quiserem alguma coisa. Então foi assim que Que nasceram as guest legal. relations. E aí, e uma dessas eu falei, vocês ficam sempre de olho, ajude, acuda e, né, converse com elas. E aí um Aham. dia, uma das guests falou para mim que eu falei, como é que tá, né, a hóspede e tal. Ela falou assim, olha, outro dia eu levei ela para uma cartomante. Falei, meu Deus, Ah, o que você fez? Levou uma senhora que até ela conhecia, que ela era uma senhora super, né, boa, uma pessoa boníssima, que era. aham, E aí, mas aham. sabe por quê? Ela falou, mas você me disse, né? Ela disse, você me disse para sempre ajudar as senhoras hóspedes. E ela Aham. falou para mim que ela estava com problema de casamento, que não sabia se ia separar, o que, que ia fazer. E como eu não sabia como ajudar, levei ela para a cartomante para falar com ela, para ela ver se resolve. Olha só. Não. E aí, olha só, mas isso é calor humano brasileiro? Foi. Eu É. falei, nossa, mas eu acho que você não acha que fez uma coisa inconveniente? Ela ficou assim, chateada, você ter feito. Ela falou, não, ela voltou lá de novo com a cartomante. Ai, que ótimo. Aham. Então, esse é o calor humano, sabe? O Aham. brasileiro tem uma empatia. É. Então são duas coisas. Eu quis fazer porque eu acho que cabe uma hotelaria com verdadeira hospitalidade, né, brasileira, e ter uma marca brasileira de hospitalidade, que é a hospitalidade com calor humano, que eu E por aplico quê? aqui no E por quê? Brooklyn, E como é que você chegou nesse nome Blue Tree, porque é a Árvore tradição do Azul? meu nome, porque meu nome é Árvore Azul. Ah, que legal. Tá. Que bacana. Não. Nós fizemos uma pesquisa com uma empresa especializada e eu tinha que definir até aquele dia porque eu tinha que abrir o hotel. Ficamos até meia-noite, mais ou menos, e um dos nomes me agradaram. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Meu É. nome é Aoki, vamos colocar aí, porque tem muitos japoneses, empresas japonesas, Bridgestone. É uma empresa japonesa que chama, o nome dele é Ponte de Pedra. Tá. Então, vários, né? Então eu falei, vamos colocar a Oki,
A árvore azul fica feia. Então, vamos colocar Blue Tree, mas no começo foi muito difícil os funcionários aprenderem a falar Blue Tree. Falavam É? Maison errado, tudo enrolado. Aham. E como você acha que vai ficar, Tcheco, o futuro, assim, da... Eu sei que, né, é difícil a gente perguntar isso, né? Ninguém tem bola de cristal. Mas o futuro do turismo em geral e da hotelaria, assim, pós-pandemia, como é que você acha que vai ficar? Como é que você acha que a gente vai voltar e como é que você acha que vai ficar? Olha, eu costumo dizer que com o Covid, a gente encurtou, né? Porque o futuro era certo, a tecnologia era uma Aham. coisa certa, ia mudar. A Só gente já tinha acelerou, né? muitos. Só acelerou. Acelerou, a gente, É. tudo que existe, né? A gente. Só que, como nós ficamos totalmente isolados, nós antecipamos até a forma de utilização das tecnologias que já tinha, só que a gente Uhum. usava menos. Então, era um futuro certo que ficou antecipado. Agora, como é que vai ser? Eu acho que vai mudar muita coisa. Eu acho que as pessoas, já era uma tendência, as pessoas já tinham mais vontade de conhecer a cultura, mais aprofundar, muita gente já fazendo o seu próprio cardápio de viagens, já conhecendo o restaurante tal, conhecendo o lugar tal para fazer. Meus amigos que vão para o Japão, eles já falam: olha, eu queria conhecer isso aqui assim. É pela primeira vez que eles vão, você acha que isso dá certo? Então, as pessoas hoje estudam mais. Tem aqueles viajantes de primeira viagem, mas mesmo que seja de primeira viagem, as pessoas querem aproveitar de uma forma mais aprofundada, conhecer melhor, né? Não fazer Ah, aquelas viagens para 10 lugares ao mesmo tempo. Então, eu acho que a tendência do turismo é essa. Então, o local precisa se preparar realmente para receber esse turista aham, mais preparado. E também, eu acho que o diferencial vai ser o calor humano. Eu acho que quanto mais a gente melhora em tecnologia, que é a eficiência e tal, produtividade, aham, o calor humano, quem dá o toque do que fazer melhor é o ser humano. Você pode ter aham. o check-in mais eficiente com o celular, mas e se acontece alguma coisa com a tecnologia? Se tem alguma coisa que ele quer perguntar, se não tem a pessoa lá, o que não está programado, a tecnologia não vai te dar. Então, nós já temos o check-in aqui, já tínhamos, né? É a primeira empresa a ter o check-in pelo celular no Brasil. Então, nós já Aham, tínhamos isso. Mas quando tá. nós colocamos o check-in pelo celular, nós não tiramos a equipe. A equipe ficou para ir buscar o hóspede na porta, e que agora não pode, mas foi buscar na porta, já vinha conversando com ele, já vinha preparando todo o que ele gostava, o que não gostava, e depois já passava para as camareiras. Então, o ser humano é que realmente faz a diferença. Então, o que tem Aham. ser humano tem que fazer? Se a gente não melhorar a nossa humanidade, a nossa empatia, a nossa preocupação, cuidado com as pessoas, a gente vai ficar desempregado mesmo, porque a tecnologia é muito eficiente. Aliás, né, falando em aprendizado, acho que a gente sai com vários, né, hábitos novos, e aprendizados também. Eu acho que as palavras colaboração, coletividade, adaptabilidade, né, são palavras que vieram à tona e que realmente eu acho que a gente vai levar daqui para frente. A coletividade, com certeza, a gente percebeu que realmente, de verdade, estamos todos interligados e o bem de um, né, o bem-estar de um depende do bem-estar do outro, né? O meu bem-estar depende do bem-estar de outro e vice-versa. Então, a gente realmente tem que se preocupar com o outro, porque estamos, sim, todos interligados e estamos dependendo uns dos outros, né, Tiago? Então, Isso, eu acho que essa coisa da colaboração, da coletividade, é uma coisa que o mundo vai ter que aprender, se não aprendeu ainda, e levar para frente, né? Fora isso, hábitos de como lavar as mãos. Eu me lembro, falei com você outro dia até, eu me lembro que quando eu caí lá no Japão, né? Fechei o primeiro contrato com a Ford Models para pagar a minha faculdade, e essa era a única oportunidade que eu tinha de pagar a faculdade, que era cara, e assinei um contrato e comecei a ser modelo, inclusive fora do Brasil. Cheguei no Japão com 17 anos, sem falar língua, sem falar japonês, sem falar nada. E claro,
Eu voltei depois mais 4 vezes durante a minha faculdade, até eu acabar a minha faculdade, para pagar a faculdade. Então, eu trancava 6 meses e ficava 6 meses. E eu trabalhei muito bem lá, deu muito certo. E primeiro eu era apaixonada pelo povo, porque é isso, eu conheci pessoas assim, vamos dizer, tão bem-sucedidas, né? Pessoas, depois imagina, indo 4 vezes para lá e ficando 3 meses cada vez, é óbvio que você acaba conhecendo as pessoas. E eu conheci pessoas tão importantes ali e que eram tão humildes. Quanto mais importantes elas eram, mais elas reverenciavam o outro, mais elas eram humildes. Assim, eu realmente fiquei fascinada, fiquei apaixonada. Eu me lembro que eu morava num prédio que tinha sempre alguém que deixava uma moto ali, com capacete, com luva e tal, e dormia, e as coisas dormiam lá até o dia seguinte, quando a pessoa saía, e ninguém pegava, e ficava tudo ali, sabe? O capacete, tudo que a pessoa ia usar no dia seguinte, ela já deixava em cima da moto e a moto ficava na rua. Não é que a moto ficava dentro da garagem, ficava na rua. Então, assim, eu tive várias experiências assim que me surpreenderam realmente para o bem. E eles já usavam máscara naquela época. Eu me lembro que o maquiador usava máscara. E eu, no primeiro momento, falei, nossa, será que ele está doente? A gente estranha, porque a gente vem de outra cultura. Isso estou falando de 30 anos atrás. E eles já usavam máscara. No primeiro, né, eles acham que se eles estão resfriados, ou se eles vão ficar resfriados, ou se eles estão com tosse, já colocam. Então, são hábitos que eu acho que a gente também leva para daqui para frente que vão ser muito bons também, porque a gente também cuida do outro, né, Tico? A gente sempre tem que respeitar o limite do outro, né? O meu limite está ligado ao seu limite, né? E mesmo na doença, se eu estou meio resfriada, eu tenho que respeitar a sua saúde. Então, zelar pela sua saúde, né? E a questão da coletividade, você falou tão bem, é isso mesmo, né? Porque quanto mais a gente. Antigamente, a gente, no trabalho, era reconhecido somente como mão de obra. Aí o Peter Drucker falou: não, não é só a mão de obra, a pessoa pensa. Depois colocaram o sentimento, então ela sente também. Agora estão colocando, ela é igual a você. Eu acho tão bacana esse progresso da humanidade, né? É isso que está acontecendo no mundo todo. Por isso nós temos que realmente. E aí, você sabe que existe um provérbio do Confúcio, né? Budista, que assim fala para você colocar água numa tina, numa bacia. E aí, quando você quer puxar água para você, que você quer água para você, fala para você empurrar para o outro, que a água volta. Porque a água, quando você puxa, ela não vem para você, ela vai embora. Então, quando você puxa, você empurra para o outro, a água volta para você. É isso, o espírito coletivo é isso. Quanto mais você dá, volta para você. E então, eu acho que a gente está aprendendo tanta coisa, né, com isso. Quantas demonstrações. Eu estava vendo hoje uma senhora que, no Rio de Janeiro, que trabalha na praia, né, que ela foi ajudada pelos clientes que sempre estavam lá, que fizeram uma vaquinha para ela. E aí ela fez também para ajudar os outros, né, outros vendedores ali da praia. Diz que ela estava ajudando 80 famílias, não sei quantas famílias. Olha que bacana. Isso é um espírito, não é bacana? Que eu acho que o Covid, se tem alguma coisa de bom, despertou essa parte que eu acho que todo mundo tinha. Eu acho que todo mundo tem um lado bom. É que a gente não fica dormindo, a gente menospreza. Eu achei muito. O povo brasileiro é um povo muito solidário, né? Sempre foi, né? É. Nessas coisas que a gente tem, cai o morro, não sei o quê, vai todo mundo, vai dar comida e tal. Mas essa primeira vez, doa comida e tal, mas assim, dessa primeira vez eu vi a iniciativa privada também tão unida nisso, né, Chico? Vários bancos, né? Várias grandes empresas também, multinacionais que estão no Brasil dando dinheiro mesmo, porque às vezes as pessoas precisam de dinheiro mesmo, né? Então, eu acho que todo mundo, assim, no Brasil principalmente, né, as pessoas se mobilizaram realmente para ver o que o outro precisa. Eu estou fazendo lives aqui desde a primeira semana
porque eu fiquei, confesso que eu fiquei meio atordoada, né? O meu coworking também fechou, as palestras começaram a ser mais online, mas até cair a ficha, eu aprendi, desde um tempo atrás, Chico, eu aprendi assim, se eu não sei o que fazer naquele momento para mim, a melhor maneira de eu descobrir é fazendo alguma coisa pelo outro. Porque aí, Ai, com que legal. certeza, essa resposta vem para mim. Eu Que funciono assim. bacana, Fabiana. Então, quando começou essa história toda, eu falei assim: vou começar a fazer lives, vou começar a chamar pessoas que possam inspirar, motivar, agregar, ensinar algo para as outras pessoas que estão aqui de graça. Vamos dizer, é como eu consigo me doar, né? Doar o meu conhecimento, doar aquilo, a minha expertise, doar o que eu tenho, abrir minha agenda, comecei meu networking. E para você também a mesma coisa. Falei, Tiago, vai lá, você tem que falar com as minhas seguidoras, tenho certeza que você vai agregar tanto e tal. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Que quando Que a gente está meio bacana. perdido e a gente não sabe o que fazer, faça algo pelo outro, que a resposta vem. Aí as É coisas vão verdade. assentando, aí volta a serenidade, né? Aí volta essa coisa que você falou do tem que estar com a cabeça ali realmente no lugar e as coisas vão voltando. Aliás, em falar, eu vou te perguntar uma coisa de você acha que até pela minha experiência, Tia, que eu trabalhei quase 19 anos na televisão. E teve um ponto que eu achei que realmente estava estagnada, que eu estava estacionada, que eu não tinha para onde crescer. E foi rever o meu propósito de vida, né? O propósito, né? O que faz sentido, os nossos objetivos também mudam dependendo da fase da vida que a gente está. E ali eu tinha chegado num ponto onde estava tudo bem, eu ganhava bem, eu tinha o que as pessoas chamavam de sucesso, era reconhecida, estava tudo certo, mas eu senti um vazio muito grande. Eu percebi que eu tinha que olhar para dentro, né, fazer um reconhecimento ali de quem que eu queria dali para frente, né? O Que que eu bacana. queria e por que eu queria. E eu vou chegar nesse ponto dessa pergunta para você. Ali eu descobri, revi e atualizei, vamos dizer, o meu propósito, né? De ajudar Qual as é? Qual mulheres, é? de inspirar as mulheres, de capacitar as mulheres, escrevi um livro, e aí foi, e até hoje, tudo que eu faço é para as mulheres, em função das mulheres. Que E o bacana, Fabiana. Que japonês bacana. o japonês chama esse propósito de Ikigai, né? E eu É, queria é. saber, eu queria que você falasse um pouco e dissesse se você acha também importante as pessoas que estão em transição de carreira nesse momento descobrirem o seu Ikigai, descobrirem o seu propósito, mais do que querer só ganhar dinheiro. É porque o Ikigai facilita, né, você atingir seus objetivos, porque está muito misturado com a sua paixão, em você buscar alguma coisa que é além de você. Porque quando é limitado a você, você faz e pronto, você atinge seus objetivos. Mas é algo além. Eu vou contar um exemplo que para mim é o melhor exemplo. Tinha um jovem samurai japonês, isso é uma história verídica, Tá. 20 anos, caçula de uma família que tinha irmãs e ele era assim, uma família boa de samurais, mas nada muito, né, assim, de destaque. Ele pensou, puxa, eu tenho 20 anos, vou ser um samuraizinho, mas em minha vida vai ser muito monótona só isso. E aí ele continuou estudando, ele chegou à conclusão que o Japão era um país atrasado. Era a época que já estavam chegando os portugueses, os padres portugueses, holandeses, estavam vindo para o Japão e traziam novidades. Ele falou: nossa, tem países onde a medicina é adiantada, tem países muito adiantados. O Japão é um país muito atrasado. O Japão precisa abrir os portos. E era a época muito de samurai, de shoguns, etc. Aí ele falou 20 anos, então ele começou a rodar o Japão para falar para os japoneses, olha, o governo precisa mudar e tal. E aí ele foi, acho que ele levou 5 anos, ele foi falando ali, aqui, com o governo e tal, para abrir os portos. E foi ele que conseguiu um menino, um jovem de 20 anos, que tinha como Ikigai fazer com o Japão fosse moderno. Ele falou: o Japão atrasado, ele queria um Japão moderno.
E ele não queria nada para ele. Tanto que depois, quando ele tinha conseguido tudo, ele não quis nenhum cargo e depois foi assassinado. Porque tinha samurais Nossa. que eram contra, porque era tirar o shogunato. Ele conseguiu tirar o shogun, colocar Ah, o imperador de volta ao poder, né? E aí ele, porque os shoguns não queriam abrir os portos. Mas veja só, você imagina um jovem, um Zezinho qualquer, consegue quando quer. Então, porque não era uma coisa que ele queria para ele queria uma coisa para o Japão. Desculpa. Então, aham. quando a coisa é maior, a sua paixão também aumenta, o seu foco aumenta, seus objetivos são muito maiores. Então, é uma coisa muito bonita, sabe? Então, eu acho que todo mundo no Japão, não sei se você sabe, as pessoas têm uma vida muito longa. E perguntam para Aham. elas não querem nada para elas. Falam, eu sou feliz, eu quero fazer o vizinho ser feliz, eu quero ajudar o vizinho. Então, essas senhoras que têm 100, 100 e tanto, elas são felizes em ajudando uns aos outros. É. Então, nós temos que buscar realmente, ajuda muito a gente a ser feliz quando tem um Ikigai. E o meu Ikigai é fazer com que a hotelaria brasileira tenha isso tenha um nome, né? Uma hospitalidade brasileira com calor humano, que as pessoas, que o turismo seja realmente um objeto de paz. Porque quando eu rodei todos os hotéis nossos, né? Falando com eles, isso faz 2 anos, já quase 2 anos e meio, cada hotel, falando com todos os funcionários, fiz palestras e falei, olha, se você, todo dia que você encontra o padeiro, você encontra o porteiro do seu prédio, você encontra as pessoas na fila do ônibus, imagina se você cumprimentar todas elas, falar bom dia. Depois de um tempo, você faz amizade. Olha, eles me contaram cada caso depois disso, tão bacana, Que né? legal. Assim, uma camareira que falou que ajudou um rapaz no ônibus, que ele não tinha esquecido a carteira, não tinha passagem. Ela falou, deixa que eu pago. Pagou para ele. E aí ficaram, né? Um dia disse que ela estava no ponto de ônibus com o filho doente. Esse rapaz, por coincidência, passou por lá de carro, levou ela no hospital, cuidou, ajudou a cuidar e levou para casa. Então, você sabe que é tão importante, né? A gente ter esse tipo de buscar a gente fala de fortalecer os laços de colaboração de É. comunidade. Então, a primeira coisa é fortalecer os laços entre as pessoas. A gente chama de Kizuna, criar laços. Então, isso a gente trabalha Kizuna. muito. Kizuna, criar laços, né? Porque quando teve o terremoto no Japão, aquele tsunami, o que ajudou foi, e todo mundo fala que o que ajudou foi o Kizuna, porque eu estava lá, né? Eu estava lá quando teve o terremoto. E eu Ah, vi você estava criancinha lá? de, estava lá, criancinha de 5 anos, 5 aninhos, todas as criancinhas, eles ficaram todos numa escola, né? Todo mundo que foi chegando. Aham. E tinha criancinhas pequenas de 5 anos que eles fizeram uma listinha, olha só, uma listinha para fazer massagem para os idosos. Ah, que Olha que coisa bom. bacana. Então, sempre alguém tem alguma coisa que você pode ajudar. Então, isso se chama espírito de coletividade. Você acha querer ajudar um ao outro, né? E, E é- não é e uma coisa que aquela, e aquela, aquela coisa que você falou no começo, muito, muito legal, aquela imagem ficou na minha cabeça, vai ficar para sempre. Essa coisa de empurrar a água para a água é voltar, é muito isso, né? Quer dizer, ele não tinha, a pessoa não isso. tinha dinheiro, você vai lá, primeiro você dá, primeiro você oferece, E né? tem tanta coisa que você pode fazer uma massagem, por exemplo, uma criança de 5 anos, o que É, ela vai ajudar? Faz massagem. E tinha jovens tinha um jovem que tinha perdido os pais e a família toda. E como todo mundo estava muito para baixo, ele falou: a única coisa que eu posso fazer, ajudar, é cantar. Aí ele cantava para todo mundo ficar pronto. alegre. Você É, vê? Então, quando a gente quer. Então, esse espírito a gente tem que cultivar. Não é assim, nós vamos fazer solidariedade, não vamos estar junto. Não. O que, que você pode ajudar pelo outro? isso. E às Né? vezes a pessoa acha que o que ela vai fazer é muito pouco, mas não é. Às vezes não é Não, é pouco, não, muito. né? Gente, eu vou ativar os comentários aqui de novo. Quem tiver pergunta para a Tieco aqui, saudade, vontade de voltar ao Blue Tree, orgulho de participar da Rede Mulheres do Brasil e mega fã da Tieco, a Malu. Oi, Malu, linda.
Nossa, muita disciplina, o que temos, prazer revê-la, a Orque Ai, que Fabiana. legal, que Quero legal. muito conhecer o Japão. Olha, vão, gente, eu fiquei assim muito bem impressionada. Para mim, eu gosto muito, muito, muito. Fiquei muito bem impressionada com o povo, realmente de verdade. Então, muita gente. Bom, quem tiver pergunta aqui para a Tieco, Olha, coloca aqui. deixa eu só te Oi? contar um negócio bem É, bacana, Fabiana, que tá. você deve conhecer. Você já encontrou alguma louça japonesa que é consertado com fio de ouro? Com ouro? Não, não. Então, no Japão não se joga nada, né? Então, quando é uma peça muito cara, preciosa, principalmente de chá, você faz a cola, você cola. E É. você coloca um pó de ouro. Você cola com, que é de ouro mesmo. Então, isso, até eu lembrei disso porque o Edgar Ueda, que escreveu um livro sobre isso, a resiliência, se reinventar o tempo todo. Não é porque a xícara quebrou que você joga fora. Sempre tem um jeito de dar certo. E aí, quando quebra, aí você junta, ficam os fios de ouro, fica tão lindo, parece até um design. Então, a Aham. vida é isso, sabe? Não é porque houve algum problema. Então, você tem que se recriar. Pensa assim, nossa, eu posso buscar o fio de ouro. Como é que a gente faz isso? E é tão valorizado, isso é tão bacana quando você vê uma xícara que é consertada dessa forma, você fala assim, nossa, que bacana, a pessoa preserva, a pessoa não joga as coisas fora, fala motainai, né? Motainai em japonês é você dar valor a tudo que existe no mundo, inclusive se quebra, bota, faz a coisa funcionar de novo. Então, se tem uma empresa, tem problema, quebrou, vamos reconstruir, vamos fazer coisas novas, sabe? Sempre tem. Você perdeu, sei lá, namorado, marido, seja lá o que for, sempre reconstrua a sua vida, é sua xícara. A xícara é sua. E sempre tem um fio de ouro que você pode juntar. Eu acho muito legal Ai, isso, que sabe? lindo isso, Tieco. Muito O lindo, Edgar muito Rueda que lindo. escreveu, mas isso é uma cultura, é cultura. É. Então, a gente fica com pena, chora que quebrou um negócio, joga fora. Não, não joga. Não, e outra, e as mulheres também, às vezes me falam, né, nesse momento que estão recomeçando, que estão se reinventando, que ficam desesperadas, ou dizem, né, eu vivi, sei lá, 18 anos fazendo a mesma coisa, ou 15 anos fazendo a mesma, e agora vou ter que começar a fazer outra coisa. Eu falo para elas que primeiro, Que não é que a gente bom! começa do nada, né, Tieco? A gente não começa do nada, a gente traz toda a Ah, eu acho experiência que é ótimo. Eu e a acho ótimo vivência que a recomeçar. gente teve, né? Então não é que a gente começa, vou ser uma outra pessoa, não. Não, Você mas traz recomeça tudo melhor. Recomeça melhor, melhor, exatamente. não é? E Porque tem uma. E quem vocês têm tanta sabe? experiência. E quem sabe também as pessoas, né, já queriam fazer uma outra coisa, então estão voltando a estudar, também estão voltando a ver quais habilidades elas precisavam, que tava meio jogada num canto ali, que elas realmente precisavam desenvolver a mais para ser um melhor profissional. Eu acho que também é um tempo que a gente tem que olhar para o que a gente consegue fazer de bom, né? Não só Eu ficar acho que olhando as existe. notícias ruins, é, o cenário ruim, essa coisa só pessimista, pessimista. Bom, eu sou uma otimista, eu realmente eu penso que vai acontecer o melhor sempre. Eu tenho isso na minha Ai, que cabeça. legal, que legal. Por Mas você mais que sabe eu. o que eu Ah, não é a pessoa fica mal porque acha que a sociedade não lhe valoriza, né? E não é assim. A gente não tem. Eu acho que quem não valoriza é porque não entendeu. Eu acho que aham, quando você recomeça um negócio, nossa, a força que você tem, essa resiliência, eu acho tão bonito. Não ah, importa o que você faça, importa como você faz. Faça melhor, dê a volta por cima, sabe? Não importa se você era presidente e deixou de ser presidente, isso não tem valor nenhum. Gente, não é verdade de coração, mas é que a sociedade às vezes fica, sabe, achando que você está menos. Então eu acho que é tão bom quando você tem amigas que são amigas de verdade, é. amigas que se preocupam com você, com o seu interior, com o seu bem-estar. Então, eu acho que quem preocupa com o seu bem-estar vai falar, Tiago, que bom que você está viva. E eu É vi isso quando. aí. É. Aliás, não sei se você sabe, eu rezo
agradeço todos os dias estar viva. E não, eu tenho um altarzinho, eu rezo, porque eu vi que meu marido, de um dia para o outro, a vida muda dele. Então, o fato de você poder acordar no dia seguinte já é um grande milagre. Eu acho isso, assim, eu agradeço a Deus todas as manhãs, falo, obrigada por eu estar viva mais um dia. Aham, aham. Então, não é o trabalho, não. O fato de você estar vivo, você poder se mexer, você tá bem, tá com saúde mais um dia, é um milagre. E Então, você, como você falou, né? As relações são super importantes. Então, a gente ter amigos, porque numa hora dessa, né? Até de dificuldade de trabalho, é isso, é ligar de repente para um amigo, para uma amiga, para falar, putz, me dá uma ideia, me dá um insight, me ajuda com isso, me ajuda a chegar em tal pessoa. pois é, não é Porque as nenhuma vergonha. relações, né? E se Não é você nenhuma realmente tem uma vergonha, relação, gente. você vai É. ajudar, né? E você vai ver que a sua amiga também estava sentindo, às vezes, o mesmo e não tinha coragem. Vê que É quando você tem. verdade. Porque é muito coragem. A gente precisa ter coragem. Não É, tenha nunca medo das coisas. A gente precisa ter coragem. E de tanto fazer as coisas com coragem, a coragem fica normal, né? é Eu vou contar isso. um exemplo da minha sogra que eu aprendi a admirar. Minha sogra morreu com 93 anos. Ao Aham, longo da vida, ela teve 4 filhos. aham. O primeiro filho ela perdeu na época da guerra por falta de penicilina. Você imagina uma mãe perder o filho Putz. por conta de uma penicilina, que tem de monte, mas ela não conseguiu penicilina e perdeu o filho. A segunda pessoa que morreu, a filha, foi uma filha, a única filha que ela tinha. Morreu, aliás, primeiro depois perdeu o marido, depois morreu a filha dentro do trem. Teve uma parada cardíaca. Nossa. E aí, quando levaram ela para a plataforma, ela já tinha morrido. E aí, quando essa filha faleceu, eu vi que ela não chorou. E eu fiquei assim impressionada. Por que ela não chorou? Porque é uma dor muito grande. Era a filha que ela amava. Pelo Ela falou amor de assim, Deus. ela falou que se ela chorasse, porque já estava o marido chorando, os filhos chorando, chegou no marido e falou assim: escuta, você não tem vergonha de ficar chorando? Se você chorar, seus filhos também vão chorar. Foi lá, deu um peteleco na cabeça do genro, para o genro parar de chorar. E ela não chorava em público nunca, ela chorava escondido no quarto, e ela passou a usar as roupas que a filha usava, as roupas da filha. Olha só, de tanto. A dor era muito grande, mas ela sabia que ela tinha que se manter forte. Então ela não chorou. Aham. Depois ela perdeu outro filho, Nossa né? Senhora. É. E aí o último que sobrou foi o meu marido, que não falava, era deficiente, ficou deficiente, né? Metade do corpo, quase não andava. Porque ele Você teve vai um entender, eu nunca AVC, vi. né? Ele teve um É, AVC, né, Tico? isso, é. E aí eu nunca vi ela sempre forte, porque eu vinha, tinha que trabalhar, eu voltava aqui, cuidava dele, e ela falou, deixa que eu cuido do seu marido. E saía com ele, né? Depois de 7 anos, ele começou a poder andar, começou a poder viajar e tal. Um pouco, né? Com todas as dificuldades, ele nunca voltou a Aham. falar. Mas ela estava lá, era a força dela. Olha, eu admiro, porque eu nunca É. vi ela assim, sempre tendo alguma motivação. Ela falou: eu não posso chorar. Eu tenho que me manter forte. E essa minha sogra era muito engraçada. Vou contar o que estamos entre mulheres. Esse capítulo é muito engraçado. É. Meu sogro acho que estava dando uns pulinhos ali, mas ninguém falava nada. Pulinho para Ele, fora de ele, casa, é isso? é. E Sei. aí, já deu tempo? Não, ainda a gente tem 7 minutos. Vamos lá. Tá, rapidinho. Então, a minha sogra, ela sabia, mas ninguém comentava. E ela tinha um tipo de um hotelzinho, o marido ficava lá, né? Porque É. a head office ficava lá na outra cidade. E aí ela ia lá, cumprimentava a senhora, legal, né, e tal, não sei o quê, ia lá, agradecia, tá cuidando do marido dela e tal. Todo mundo sabia que era um grande disfarce, mas era aquela educadamente. Mas quando meu sogro teve derrame também, porque era uma família que sempre teve problema de coração e de sangue, e aí você não sabe que ela chamou essa moça, essa senhora, para vir cuidar dele. E minha sogra, meu marido falava assim: nossa, minha mãe é horrível. Mas ela falou assim: não, mas ela sempre cuidou dele e que cuide dele até o fim. Não acredito. Chamou, verdade, chamou ela, porque ele que Nossa! cuidava na casa de campo.
E ficaram as duas numa boa convivência, as duas cuidavam do meu marido e tal, né? Mas para você ver a Não. resiliência, claro que ela tinha É. chateada, ela passou a vida chateada, mas para ela tinha um objetivo maior, era cuidar da família, cuidar da paz da família. Depois, quando meu sogro ficou doente, tinha que cuidar bem dele, ela falou, não dou conta sozinha, chamou a moça lá para ajudar, até ele morrer. As duas cuidaram dele. Olha, E depois, meu marido, a minha sogra cuidou do meu marido até quase o fim. Só foi embora com 93 anos. Mas não. ela tinha uma cabeça ótima. Mas você vê o que é a força quando É. você tem algum objetivo na vida. Ela falou: meu único filho que sobrou aqui, eu tenho que cuidar dele. Então, sabe, eu acho que a mulher tem uma força incrível, né? É, Então, não, incrível, incrível. Eu tenho, bom, a gente tem 5 minutos, tem uma pergunta aqui da Eliane. Acho que você já falou um pouco sobre isso, mas após a pandemia, a hotelaria também vai se reinventar? Já existe um vai ter que se formato, reinventar muito, já existe um muito. formato que não seja só preocupação com higiene e higienizar? Ah, sim, não. Vai ter muito menos gente, ué. Muita gente vai fazer menos eventos, porque dá para fazer como a gente está fazendo, descobrimos isso. Muita gente vai poder carregar escritório nas costas, pegar uma mochila, vai para uma praia e trabalha de lá. Não precisa vir, Aham, né, para a aham. cidade. Então, muita coisa mudou. Então, eu não tenho todas as respostas, mas nós estamos, na nossa empresa, a gente tem várias opções e tem que se reinventar. O mundo sempre foi assim. Quando você tem guerra, você não tem mais nada, você se reinventa. É verdade. A Roberta está dizendo, os projetos de arquitetura vão mudar os espaços de convivência. Acho que a arquitetura vai ajudar muito nessa história mesmo, né, Tico? Sim, nossa, vai ser muito importante. O espaço de convivência. Muitos hotéis no Japão têm espaço muito grande de convivência, porque é uma coisa que o japonês é muito coletivo, né, já tinha. Aham, Então, aham. mas eu acho que as arquitetas, todas as profissões, né, podem ajudar muito a gente a descobrir. Como eu disse, até para pensar, a gente tem que pensar coletivamente. É Qual é o isso melhor aí, caminho? é isso aí. Que mensagem você deixaria, Tieco, para as pessoas que estão nessa fase, enfim, nessa fase difícil que todos nós estamos? Claro, somos privilegiados, temos que dizer isso, que a gente tem um teto, tem uma casa, tem comida e tal. Tem gente numa situação muito, 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 muito pior. Mas que, no geral, que mensagem você deixaria para as pessoas? Olha, é uma palavra super, super comum, mas eu acho que unidos somos mais fortes. Aham, Se você não tem prato de comida hoje na sua casa, sempre tem alguém que vai te ajudar, vai te trazer. E no dia seguinte você leva, quando você pode, leva para ele. Eu acho que unidos, a coletiva Kizuna, que eu disse, criar laços Kizuna. com as Aham, pessoas. Para aham. mim, depois de estar vivo, a coisa mais importante é ter saúde e ter Kizuna, ter laços com as pessoas. Você poder ajudar e ser ajudado. Ter a humildade de ser ajudado, né? E ter a coragem de falar com as pessoas, mesmo que você não conheça, de ser, sabe, uma pessoa que ajuda, mesmo que você não conheça, porque muitas pessoas minha mãe é uma, aliás, minha mãe é uma que carrega sempre doce, dinheiro, ela quer dar o dinheiro para todo mundo da rua. Eu falei, não pode, porque eles também têm que trabalhar. Não, mas eles estão precisando. Então, esse tipo de kizuna, eu acho que é muito importante. Minha mãe vai, ela carrega biscoito. Bonitinha. Uma vez ela Aham. ficou ofendida porque ela deu biscoito e o cara falou, não, eu quero yakisoba. E ela foi comprar yakisoba. Ai, que bonitinha! E ela tem 93 anos, minha Que mãe. graça! Que graça! Olha, Tieco, vou terminar com isso. Muito, sempre, sempre conversar com você. Ai, eu amo É, você. Você é admirável. Não, é verdade. Posso falar um pouco? Você é uma pessoa que tem toda essa beleza interna e externa, está sempre querendo aprender, sempre se reinventando e tem um coração muito maior do que você já é grande, né? Mas muito maior que você. Eu admiro demais o seu carinho, sua empatia, o seu jeito. Não, você é tão bonita por dentro e por fora. Realmente ai, eu amo você. Não, é verdade, a ai, gente não tem que ser dito. eu E também, está sempre Tieco, se assim, do fundo do meu reinventando. coração. E eu te falo mesmo, né? Eu falo, sempre que eu te encontro, sempre que a gente se fala, eu falo que eu sou sua fã, que eu sou sua admiradora. Você tem Eu histórias também. maravilhosas. Eu tenho certeza que você agregou muito, inspirou e motivou muita gente que Ah, estava nessa espero. live.
Eu gosto porque você fala de negócios, mas ao mesmo tempo a gente também fala da vida. E eu acho que as pessoas também estão precisando falar da vida. Falar A gente começa, tudo começa com a vida, né? e falar do que a gente está passando, e de sentimentos, e de laços, de resiliência É e isso superação. mesmo. E Que eu bom tinha você tratar certeza, disso. eu tenho certeza que você agregou muito, muito, muito. Então, muito obrigada. Eu Otskar que sama desta. agradeço. Sou muito honrada. Muito obrigada, viu? Parabéns, viu? Por Beijo, você ser quem linda. você é. Otskar sama desta. Arigato. Arigato gozaimashita. Obrigada. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Beijo para vocês. Tchau. Beijo para Tchau vocês. para todas. Tchau. Obrigada. Beijos. Tchau.